Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o André e hoje nós estamos com mais uma vez um episódio novo falando do nosso quadro Histórias de um Amor Raro, contando mais uma história que vai encher o seu coração, vai trazer para você uma outra perspectiva, vai te dar a oportunidade de conhecer a história dessa família que é extraordinária. Eu tenho certeza que vai contribuir para você e eu tenho certeza para sua família. E eu quero te pedir desde já para você compartilhar com o maior número de pessoas possível, né, na sua rede de relacionamentos, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha esse link aí, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai também engrandecer e vai trazer uma história de vida muito, muito bonita e vai contribuir para outras pessoas que você também conhece. Se você não segue o nosso canal, segue, ativa o sininho para você ter todas as notificações de novos episódios, que tem sido legal, muito bom fazer esses episódios. Tenho aprendido muito com cada família que vem aqui e hoje não vai ser diferente. É uma família de amigos, né? Nos tornamos amigos aí através do Famílias Raras, que é o Jonathan e a Paula, que vão contar um pouquinho da história deles para nós. Eu quero dar as boas-vindas para vocês. Fiquem à vontade, bem-vindo à nossa mesa, né? A nossa mesa do bate-papo. E vocês estão em casa, eu quero dar a liberdade para vocês compartilhar aquilo que está no coração de vocês. A gente vai conversando aqui, mas sintam-se à vontade. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos que estão acompanhando. Estamos aqui para contar um pouco da história da nossa família, um pouco da nossa Maria Morena e agradecer aí a oportunidade de estar compartilhando essa experiência que a gente vem vivendo. Que bom, gente. Pode falar. Gente, ó, não precisa ficar tímido, não precisa ficar com vergonha. Aqui nós vamos conversar, a gente vai rir. E se errar, a gente vai dar risada, não tem problema, fica à vontade. Paulo também, se quiser se apresentar. Meu nome é Paula, eu sou nascida aqui em Uberlândia, embora vivi pouco aqui, mas eu me mudei para São Paulo e em São Paulo eu conheci o Jonathan, na empresa que a gente trabalha até hoje, que é a Plastireal, e a gente veio transferido de lá para cá porque abriu uma filial aqui. Nesse meio processo, eu estava já de licença maternidade da Morena, que a gente se mudou para cá, a Morena tinha 40 dias de vida. E a gente chegou aqui quando foi em janeiro, abriu a empresa, e aí quando foi no começo de maio, a nossa vida deu uma virada. Que legal. E o Johnny, o que que é o Johnny? Conta pra O nós. Jonathan é, Gente, eu tô chamando de Johnny porque eu sou um íntimo, mas é Jonathan, né? Jonathan é um paulista, nascido em São Paulo, criado em São Paulo. É, tem 2 anos que eu tô vivendo aqui em Uberlândia, uma cidade bem acolhedora. Tô gostando muito de morar aqui. E o Jonathan é uma pessoa alegre, feliz, que conheceu a Paula na empresa. Hoje em dia tem uma relação bacana. E aí a gente se mudou para Uberlândia para crescimento profissional. E aqui a nossa vida mudou um pouquinho, né? Foi onde aconteceu tudo e agora a gente faz parte desse Famílias Raras, né? Que é a nossa nenenzinha Maria Morena veio adoecer e hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da história dela. Que legal. Então quer dizer que a raridade chegou na família de vocês já, depois que vocês vieram de São Paulo para Uberlândia. A Conta pra Morena, nós um pouquinho como é que foi, a Paulo. Morena já tinha 9 meses. A Morena nasceu uma criança sem nenhuma, digamos assim, sem nada. Era uma criança que não tinha nada, não tinha gripe, não dava nada. Numa ocasião, no comecinho de maio, ela deu uma febre, eu levei no hospital e levei ela no UAI, e aí eles tiraram uma chapa, ela não tinha nada. Eles pediram para lavar o narizinho, dar o remédio de febre, e caso a febre não passasse em 3 dias, a gente retornasse com ela. Isso foi numa quarta, e realmente na sexta-feira ela não tinha melhorado, e a gente deu entrada de volta no UAI com ela. No decorrer do dia, eles tiraram uma chapa. Ela tinha uma mancha bem pequena no pulmão, que quase não aparentava nada, mas eles já colocaram ela no oxigênio e ela ficou em observação lá mesmo. Uhum. Nesse processo, durante o dia, quando deu em torno de umas 7h30, 8 horas da noite, eles tiraram uma segunda chapa do pulmão.
e o pulmão dela estava fechado. A Olha pneumonia, só. em questão de pouquíssimas horas, tinha tomado conta do pulmão dela. Então, isso na quarta-feira, ela estava bem, ela estava com um pouco de febre, já na sexta-feira, já diagnosticou com pneumonia. Exatamente. Na verdade, a gente deu entrada com uma bronquiolite, né? Na Bronquiolite. sexta-feira, que eles davam com bronquiolite. Só que a bronquiolite dela, rapidamente, foi para uma pneumonia. No meio desse processo, a gente teve uma transferência de urgência para a UFO, Uhum. na sexta-feira mesmo. Ela passou a noite e quase que até as 3 da tarde na VNI, porque tinha uma tentativa de não ter que entubar ela Uhum. e não deu certo. E aí, graças a Deus, a doutora Lurdinha chegou lá. Ei, doutora Lurdinha é famosa, hein? Essa Essa é. uma médica que a gente gosta. Nossa. Ela é um anjo. E ela entrou lá no PS, só deu uma olhada e, tipo, só falou: pede, já avisa pro pai pra mim que eu vou entubar ela. E a gente não tinha vaga no UTI, Uhum. a gente ficou já aquela ansiedade, porque a gente veio do Covid, né? E o Sim. Covid falou que entubou é porque, infelizmente, a pessoa Uhum. estava condenada. Sim. E aí o sentimento já é aquele que a gente não quer ter em momento nenhum, mas tem, Uhum. é aquela insegurança, né? E aí ela foi entubada. Quando deu em torno de umas 9 horas da noite, a gente já estava dentro da UTI. Isso foi para o UAI A à gente, tarde, a gente foi na sexta tarde para o UAI. 9 horas da noite, já estava internada no Ela UTI. já tinha, a gente já Olha estava só. transferindo para a UFO. A gente ficou no PS da UFO menos de 24 horas. Creio que com 24 horas a gente já deu entrada na UTI. Como é que foi para você, João? Você veio de São Paulo com a perspectiva de crescimento, empresa, né, te trouxe para cá, Para aí de mim, repente, para mim foi um extremo susto, né? Porque eu nunca vivi nada nesse estilo hospital. Então, para mim, foi tudo meio assustador. A forma que foi, a velocidade que foi, né? uhum, Igual a Paula falou, o dia que ela entubou e eu tava com a Paula lá fora, né? Aí ela deu uma quedinha de pressão, aí você vê aquele monte de médico correndo para dentro da sala e trancando a porta. Ali foi meio desesperador, né? Aí logo na sequência eles saíram, tranquilizaram a gente, falando que só foi um susto que ela tinha dado, que a pressãozinha dela tinha caído. E nessa mesma noite aí, a Paula me mandou mensagem, que eu voltei para casa, a Paula me mandou mensagem falando que ela já estava no quarto da UTI. E lá a gente viveu, né? 3 meses dentro da UTI. O aniversário do meu filho mais velho, a gente passou lá dentro. O meu aniversário, a gente passou lá dentro. O aniversário da Maria, a gente passou lá dentro. Então, foram momentos assim desesperador, que tipo, momentos de você entrar lá dentro e não saber se você sairia dali com a nossa neném no colo de uhum, novo, né? Então, para mim foi muito assustador, e muita fé em Deus, né? Porque eu venho de um berço evangélico, meus pais são pastores, então eu sempre me mantive bem equilibrado, né? Até uhum, mesmo para passar força para Paula, que a Paula ela se fragilizou bastante, então eu tinha que mostrar para ela que eu estava forte, mesmo eu estando fraco, eu tinha uhum, que mostrar para ela que eu estava forte. uhum, Então, para mim foi bem duro, né? uhum. Manter essa postura de estar ali forte, tentando sempre passar coisas positivas para ela, que era só uma fase, que era um aprendizado para gente, Uhum, que tudo isso logo ia passar. uhum. Mas foi bem assustador para mim. Eu lembro também que primeira vez que eu fui em uma UTI foi quando o Samuel nasceu. Ele nasceu já sendo entubado, foi bem, bem difícil. Eu lembro que realmente essa sensação é uma sensação de impotência. O que que eu vou fazer? Um ser daquele tamanhozinho ali na mão de médico, você pega, tem um médico no tamanho, mas o que que eu faço? Né? Eu acho que todo pai, toda mãe que passa por essa vivência, acho que esse sentimento fica na gente, né? A sensação de impotência. Não tem o que eu possa fazer como pai a não ser a fé, a não ser acreditar, a não ser apoiar, né? Eu lembro que eh, vivia a mesma coisa que você, né? Porque a Marina, ela somatizou mais,
Eu fiquei mais durão, mais forte, mais por dentro, estava arrebentado. E eu vejo assim que é uma experiência que a gente vive que ela marca, tem marcas muito profundas, né? Não sei como foi isso para vocês, como é que vocês aprenderam a lidar por isso, mas você sair do hospital, né? No caso, eu estava no hospital privado aqui, a gente tinha que ir embora todo dia, 8 horas da noite, 9 horas quando muito. Algumas vezes a gente conseguiu ficar até às 10, passamos Natal, não, Natal, Ano Novo, próximo do carnaval, o Samuel saiu. Mas você ir embora pra casa, deixar o seu filho ali, é muito ruim. É uma sensação ruim, né? Fala pra nós, Paulo, como é que foi o seu sentimento? Na verdade, já na primeira noite, que foi no sábado, eu subi e aí ela entra para dentro da UTI, eu fiquei Uhum. lá fora esperando que eles organizassem ela toda lá dentro, como disse, com todos os brinquedos que ela tinha, porque ela tinha cerca de 15, 16 máquinas ligadas nela, Nossa. de remédio, fora a máquina de entubar e tudo Uhum. mais. E aí Tinha o ventilador, a bomba de infusão, a bomba de alimentação, uma bomba de eles foram medicamento. colocando um monte, eu falo que eram os brinquedos dela, porque foram várias máquinas, e depois a gente foi contando a tirada de todas elas, graças a Deus. Mas, Que é uma vitória, né? A gente vai comemorando cada um sai, sim, né? naquele momento que eu entrei no quarto, a moça conversou comigo, mas eu acho que eu já estava tão cansada, porque eu já vinha de quarta-feira, Uhum. acordada, naquele processo de não dorme, naquele processo da criança com febre, então você já está muito cansada. Sim. E eu me lembro que uma das enfermeiras foi lá fora e me passou todas as informações em relação de como funcionavam os procedimentos. E uma das coisas que ela me falou foi: você tem o direito de dormir aqui, mas Uhum. eu te aconselho a ir embora. Essa foi a mesma coisa, gente. Pela lei, todo menor acho que se eu não me engano, de 14 anos ou 16, eu não me recordo agora, e todo maior de 70, pela lei, a gente tem o direito de dormir. Algumas vezes dormimos com o Samuel também. E aí, no meio desse processo, eu entrei no quarto, vi ela, assustada com toda aquela situação, e eu fui embora para casa. Quando eu até chegar em casa, parece que estava assim, tudo certo. Uhum. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu percebi que ela não veio, já deu aquela. Mas eu acordei no domingo bem cedo e corri de volta pro hospital. Não tem jeito, a gente passa a noite, a gente literalmente passa a noite, porque eu lembro assim, nesses 3 meses do Samuel também internado, quase 3 meses, praticamente não dormindo. Porque você chega em casa, por mais que fale, não, vou dar uma descansada, você tá com a cabeça lá no hospital, Uhum. você não quer que o seu telefone toque, né? Que eu acho que é a última coisa que qualquer pai quer, é o telefone tocar, você sabe que não é notícia boa. Então a gente viveu essa experiência também que foi desgastante. Eu confesso para vocês que tinha dias assim que a gente tava literalmente pela graça de Deus, pelo amor de Deus, porque não tem como explicar como passar 3 meses com um filho no UTI. A gente passou por uma situação dessa do telefone, até depois que passa, a gente ri da Uhum. situação. Sentada na varanda, o telefone tocou. E eu levantei o telefone. Ele falou: o telefone tá tocando no vizinho. Não era nem Olha em pra você ver. casa, era lá no vizinho que o telefone estava tocando. Mas Aham, a ânsia era tão grande sim, que na hora que ele tocou, eu já queria saber aonde que estava o telefone. sim. Emocionalmente a gente fica, né, realmente desequilibrado. Eu lembro que a primeira criança que faleceu, quando o Samuel estava lá, eh, eu lembro que mandaram mensagem para nós, né, os pais estavam no hospital, eu lembro que foi todo mundo, né? A gente tinha um grupinho lá de uns, pelo menos a gente andava 3 famílias juntos ali, porque foi as 3 famílias que ficaram mais tempo. Eu lembro que o telefone, eu recebi uma mensagem, falei, nossa, Marina, que eu até esqueci o nome da criancinha, faleceu, e aí o pessoal tá indo pra lá, vamos pra lá, falei, lá pro hospital de novo, que saí lá 8 horas da noite, voltamos pra lá, já era 11h30, quase meia-noite, pra voltar de novo às 8 horas da manhã, né, 10 horas quando entrar, depois quando eles começaram a nos passar os cuidados Samuel para ele ser deshospitalizado, a gente chegava a 10, 8 na verdade, então é muito ruim, né, a gente fica cansado, desgastado. E o Johnny continua trabalhando nessa Continuei história. trabalhando. Aí a gente, nos primeiros dias, eu e a Paula ainda revezavam. Aí eu ia lá e ficava a parte da manhã.
Mas aí eu comecei a falar pra Paula que era uma pressão muito grande psicológica, que você ficar olhando aquele monte de máquina e você querer que a máquina dê o que você quer ver e não acontecer é desesperador, né? Uhum. Aí a gente revezava, eu ficava na parte da manhã, aí a Paula ficava na parte da tarde. Aí a gente começou a fazer um outro rodízio, que aí eu ia, deixava a Paula de manhã lá, descia, abria a loja, a Paula ficava lá, pegava o plantão dos médicos, eles passavam como que foi a noite da Morena, eu ia lá, buscava a Paula novamente, a gente voltava pro trabalho, que graças a Deus o trabalho ficava 5 minutos do hospital onde ela estava. Então dava pra gente conciliar desse jeito. Aí na hora do almoço a gente ia, ficava lá com a Morena, voltava pra loja. Quando dava umas quase 5 horas, a gente voltava pra lá de novo, deixava a Paula, subia lá, via ela mais um pouco, deixava a Paula. Quando era 6 horas, eu ia lá e buscava a Paula. Uhum. Mas UTI não é fácil. Todas as pessoas que estão ali, todas as crianças, tipo, é urgência, né? É um Uhum. sopro. Tanto que vários médicos falou pra gente que do risco que a Maria corria, da gravidade que a situação era, tanto que a Maria começou só na máquina de oxigênio, aí teve um outro momento que a gente entrou lá, já tinha um cilindro de ar gigante lá dentro, então, e a gente entrava e não via melhora, Uhum. só piora. Aí teve um dia que a gente foi lá na hora do almoço, e eu vi a saturação da Morena lá embaixo, o coraçãozinho dela bem fraquinho. E nesse dia para mim foi um dos piores dias, que eu saí de lá realmente arrasado, falando com a Paula, né, chorando que achava que a gente não passava mais daquele dia. Uhum. Mas graças a Deus, Deus foi Uhum. misericordioso com a gente Uhum. e a gente passamos por essa etapa. Uhum. Aí teve um outro momento que eles falaram que o cérebro da Morena inchou e eles não tinham a data certinha do acontecido. Então, eles falou pra gente, ó, vocês têm mais 72 horas. Olha só. Caso o cérebro dela inchar mais um pouco, Morena, morte cerebral. Uhum. Aí foi um outro momento que a gente ficou muito apreensivo, muito tenso. A Paula ficava contando os minutos, as horas para passar isso aí, para a gente ter alguma posição, né? Mas Uhum. graças a Deus também passamos por mais essa etapa. Então, É para mim, desafiador, né? é muito, muito, É. muito. Esse momento também foi um momento difícil, porque nesse momento eu lembro que aí você percebe o carinho do ser humano com outro ser humano. Uhum. Um enfermeiro que tem lá na UTI, o Marcílio, eu percebi que ele entrava sempre no quarto e ele abria o olhinho dela e punha a lanterninha no olho dela. Eu, inocente, e eu não sou uma pessoa que procura nada na internet, você não precisa esperar isso de mim. Virei pra ele e falei assim: pra que isso? Ele falou: nada, é só pra ver como é que tá o olhinho dela. E ele entrou, e eu percebia que ele entrava a cada 1 hora. No plantão dele, ele foi entrando, e eu percebendo que ele estava entrando. E depois de passado as 72 horas, que era o tempo que eles deram, ele virou para mim e falou assim para mim, num outro plantão dele e tal, a gente conversando, aí ele falou para mim, ele falou, era para ver se ela estava viva. Olha só. Você imagina, que depois eu fiquei Uhum. pensando, você imagina que você já pensou se ele entra lá e abre o olhinho dela e não dá certo? Uhum. Então, assim, depois do passado, né, Uhum. que eu fico. Aí sim, que aí você fala assim, ainda bem que ele não me contou o que estava acontecendo. Porque se ele tivesse me contado, acho que cada vez que ele entrasse lá, meu coração ia Sim. sair pela boca. Então, assim, ele não Uhum. me deu uma informação, mas ele fez o melhor que ele podia fazer por Uhum. mim naquele momento. É. E é tão engraçado que a gente vê muitas reclamações, como a área técnica ela é um pouco fria. Realmente a gente vê casos, Sim, todo mundo já passou, mas tem gente ali que eu falo que é Deus que coloca nas nossas vidas aí Uhum. para. O Samuel teve várias pessoas que entrou na vida dele assim que realmente Dr. Lourdinha foi uma delas que vieram para contribuir, né? Isso é muito sim. bom. Paulo, conta para mim, vocês entraram lá na UTI por uma pneumonia. E como que a raridade entrou? Entrou assim. A gente deu entrada no domingo, no sábado à noite na UTI, né? Uhum. E tudo que eles tentavam com a Morena não obtinham resposta.
E aí eles começaram a perceber que era quase como se eles dessem o remédio e esse remédio virasse um veneno. Olha só. O aceite dela era de 0 para nenhum e fazia ao contrário, fazia Hum. mal. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu não sei quem foi o médico, mas um médico fez falou, colhe o líquor da coluna, porque ela pode ter a síndrome do CAE. A primeira resposta foi: você tá louco? Você acha que um raio vai cair 2 vezes na mesma UTI? E a resposta, quando colheu o líquor da coluna e veio o resultado do exame, é que sim. Um raio caiu 2 vezes na mesma UTI. Qual que é o nome da síndrome? Chama-se Hemafogocítica. Hemafagocítica. Isso, Síndrome hemafagocítica. isso. E o que que é a síndrome hemafagocítica? Conta pra nós. O que que ocasiona ela? O que que... Ela destrói todo o sistema imunológico da criança. Então ela ataca diretamente o sistema imunológico. Exato. Todo. Todo ele. Uhum. Todo de uma forma em geral, né? Tanto que os rins dela parou, Olha só. ela fez diálise. No caso da diálise dela, também foi um momento complicado, porque os médicos falaram: olha, a gente vai pôr para fazer a diálise nela, o rim dela parou, existe no futuro uma chance dele voltar a funcionar, existe, mas a gente vai fazer a cirurgia dentro da UTI. Hum. Se o sangue dela não coagular, não tem o que fazer. Uhum. Então a gente vai fazer a cirurgia aqui fora, vai fazer a cirurgia aqui dentro e você pode fazer sua oração lá fora. Uhum. E aí a gente fez e a cirurgia foi um sucesso. Olha só. Isso ela tá com quanto tempo? Já? 9 meses, né? Ela estava com 9 para 10 meses quando a gente deu entrada. E aí fez essa primeira cirurgia que foi bem sucedida. Foi bem sucedida, que foi para pôr ela para fazer diálise, que foi quando o pulmãozinho dela parou. Uhum. Ah, o pulmão O pulmão parou, não, perdão. Os rins os rins dela parou. pararam. Isso, os rins dela parou. Uhum. E ela estava entubada e com o lindo cilindro de oxigênio do lado. É, tipo, pra gente, como a gente, igual eu te falei, a gente é muito leigo, né? E eu não tinha entendido o que que aquele cilindro podia fazer lá dentro. E aí Uhum. depois eles dão a explicação que o oxigênio ele é enviado pela máquina que está entubando ela, mas ele não abre os alvéolos Uhum. para o oxigênio entrar. Então o cilindro era para mandar o ar para o oxigênio, para o Abriu. alvéolo abrir, para o oxigênio poder entrar, porque só a máquina não ia conseguir Uhum. fazer o processo que precisava ser feito. É. Então, já começou o desafio, né? Primeira cirurgia para fazer a diálise. Isso. E depois, porque essa síndrome, na verdade, atacou a parte de imunológica dela, e depois dessa síndrome, o que que aconteceu? Ela teve a fase de fazer um protocolo, 1 ou 2 protocolos que ela fez de diálise, Uhum. que foi quando o cabelinho dela começou a cair, e ela usava sempre um laço no cabelo, Uhum. que foi uma coisa que porque era assim, eu não podia fazer nada por ela, não podia Sim. tocar nela, eu não dava banho, eu não pegava no colo, então assim, aquele momento de pôr o lacinho no cabelo era um momento muito importante Uhum. para mim e para ela. E Uhum. aí o cabelinho dela foi caindo. E a Uhum. cada dia que ele ia caindo, eu percebia que a gente não tinha uma resposta necessária de tudo Uhum. aquilo. Era meio que, como uma ocasião, o médico, uma das médicas falou para mim que ela tinha Uhum. um processo de como se ela tivesse uma gasolina para gastar. E Uhum. ela estava gastando essa gasolina no dia a dia. E ela fazendo aquele processo da químio e as respostas não vinham conforme a necessidade que precisava ser feita. Entendi. E quando na verdade, quando ela começou a fazer, terminou a diálise, ela já estava com quanto tempo Ela já de estava mais ou internação? menos com uns 2 meses de 2 meses internação. de internação. Porque eles tiveram que esperar ela dar uma melhorada, Uhum. porque no início ela realmente estava muito debilitada. Uhum. Os primeiros 20 dias foram muito, muito apertados. A sorte de ter tido a síndrome do CAE, né? Uhum. A gente fala sorte, porque se não fosse por isso,
eles não tinham localizado a tempo na Morena. Uhum. A gente teria perdido ela e não ia nem saber o que tinha acontecido. É igual Uhum. como se a gente tivesse sido atropelado sem saber que Sim. foi atropelado. E aí a gente, depois dele, eles fizeram, né? Que aí fez todos os testes e veio, depois de 30 dias, ela começou a responder, Uhum. mas não era o suficiente. Uhum. E aí, quando eles fizeram o segundo protocolo desse tratamento da quimioterapia, eles chamaram a gente para fazer o processo do uso do remédio, por sinal, eu não me lembro o nome. Mas É difícil o nome. O Matheus e a Maria Gabriela falaram Tanto que remédio, né? é muita coisa, né? é muita coisa. E aí, quando foi para fazer esse protocolo, esse tratamento, uma das coisas que a médica deixou claro para gente é que não tinha uma garantia. Uhum. Era um remédio que podia sim salvar a vida dela, como não. Uhum. E aí a sensação que a gente tem é que ela falou assim, ó, tudo que ela explicou muito bem, mas a Uhum. única coisa que eu escutei foi: a sua filha pode viver ou morrer, assina aqui, ó. Então, assim, aquela É. sensação de que tudo podia melhorar Uhum. ou não, mas que era uma única oportunidade, porque ela não sobreviveria a uma Então, transfusão de mas, medula. Então, aquela era a Uhum. oportunidade que a gente tinha. Uhum. E nisso a gente grudou na nossa oportunidade. E como é que foi, John? Conta pra nós a o segundo protocolo. Como é que ela respondeu? segundo o protocolo, graças a Deus, ela veio respondendo bem, né? E eu já notei bastante diferença, que eu vi que ela começou a crescer pelos, a sobrancelha dela começou a ficar mais forte. Logo no começo já falava pra Paula, Paula, ela já tá diferente. Uhum. E assim ela foi continuando, fazendo o ciclo dela, e eu percebendo que ela tava ficando diferente. E assim foi onde que finalizaram o protocolo. Aí eles fizeram o exame e sim, constou que ela já estava com a crise controlada, né? Uhum. Que não vou falar para ser curada, Uhum. porque até eles mesmo não sabem, né? Uhum. Se pode voltar ou se não pode voltar. É sempre acompanhada, é sempre sendo Isso, tem que monitorada. estar sempre monitorando. Mas Uhum. graças a Deus, para a Paula mesmo, o cabelinho dela voltou a crescer, tanto que hoje em dia ela é cabeluda demais. Então, esse remédio aí, eu falava pra Paula, Paula, você viu a hora que veio o remédio? Veio na hora certa, porque esse remédio eles não tinham lá. Uhum. E foi Teve que justamente judicializar ou não? Foi conseguido? doação, Nossa. Doação. porque era um remédio bem valioso Uhum. e a gente já estava até meio que se programando para se precisasse a gente dar um jeito de fazer alguma coisa para tentar comprar, porque a gente já sabia do Caê que ele foi tratado com esse remédio e funcionou. Então a gente já vinha meio que tramando de a gente tentar comprar esse remédio de algum Uhum. jeito. E quando ela terminou o ciclo dela, a medicina ganhou uma doação desse remédio. Aí eles chamaram a gente, foi onde que ele falou que eles tinham para fazer mais 2 ciclos com ela. Ela só fez um com esse remédio, mas eles tinham um remédio para fazer 2 ciclos com ela se ela precisasse de um outro ciclo. Mas graças a Deus ela só precisou de um ciclo. Uhum. Remédio, se Deus quiser, ficou para uma outra pessoa também Uhum. que precisava dele. E hoje em dia ela vem se recuperando bem, graças a Deus aí, graças a Uhum. esse remédio e essa boa alma que doou esse Uhum. remédio para a Uhum. medicina, né? Que legal. É, Deus ele tem o tempo certo. É difícil quando a gente estava no meio do furacão entender, mas eu lembro também que nos momentos mais difíceis a gente teve que controlar e no momento certo vem a resposta, no momento certo vem o remédio, né? Eu vou falar para você que a gente passou por diversas lá dentro, assim, difíceis, né? Uhum. Por questão de religião, eu tenho a minha, o Jonathan tem a dele, a gente tem cada um a sua opinião e o respeito um pelo outro. Uhum. E eu sempre falo que eu converso muito com o Papai do Céu, mas o Uhum. tempo, no início que ela ficou lá, eu não tinha coragem. Eu só pedia que ele cuidasse dela
E eu ia segurando aquilo do jeito que desce. Uhum. E aí, numa ocasião, isso foi uma coisa que eu fiz, muita coisa, foi de dormir toda sexta lá com ela. Na sexta-feira, seja como fosse, como estivesse, era o dia de eu dormir lá com ela. E aí, na sexta-feira que eu fui dormir com ela, eu respirei fundo e dei uma conversada com o Papai do Céu e falei para ele que eu queria saber se ia ficar tudo bem Uhum. ou se não. E aí eu me lembro de dormir, e aí eu falo que eu não sei se dormi, se acordei, se estava Uhum. dormindo. Não vi uma pessoa, não foi esse o caso. Eu me lembro que tem uma tela, né? Que é onde mostra todos os batimentos cardíacos e tudo Uhum. mais. E nesse momento, deitada na minha cama, a pessoa virou para mim e falou assim: Olha, você tá vendo aqui? Tá tudo verde, vai ficar tudo bem. Olha só. E aí foi como se desse aquela. Embora a gente Recarregado. ainda estivesse em dias muito difíceis, naquele momento eu falei, Tem vai dar esperança. certo, vai dar certo, vai dar certo. E o Jonathan sempre falou uma frase para mim que me ajudou muito, que era, seja como for, Deus vai devolvê-la pra gente. Uhum. É. Então, Eu lembro que a frase que a gente usava do Samuel tinha até uma camiseta, né? Que era ele faz, ele desfaz, ele refaz, ele é Deus. Porque foi exatamente um momento difícil. Eu tava mal pra caramba, a Marinha tava já no hospital com o Samuel. Eu lembro que eu em casa eu orando, falei, Deus. Aí veio essa frase, não sei se eu li, se veio, não lembro, na época faz tanto tempo já, né? Mas eu sei que realmente são cuidados, né, para nos reabastecer. Que Deus ele zela dos mínimos detalhes, né? Eu lembro de uma médica, de uma fala de alguém, de uma frase, de um telefonema, de uma mensagem. Até vou fazer um parênteses aqui para falar para você que está nos ouvindo, se você conhece uma família, se você tem relacionamento com uma família que tem uma raridade, tá no caso, como os meninos falaram, tá, tá na UTI, uma mensagem, você tira um peso, você ajuda, você traz ali um refrigério para quem está do outro lado do momento difícil, sem conseguir enxergar muita coisa, sem conseguir fazer quase nada. Então, eu queria te dar esse conselho, dar essa dica para você. Manda uma mensagem, aproveita aí que você está ouvindo essa história tão impactante aqui. Se estiver lembrando de alguém, manda uma mensagem, fala para ela que ela é importante, dá uma palavra de inspiração para quem está num momento difícil, porque isso faz diferença para nós, né? Quantas vezes eu lembro assim, que alguém mandava uma mensagem, era mensagem simples, André, tamo junto, tô orando por vocês. Aquilo dá uma carga de energia na gente ali, como, né, a experiência que você teve. E eu acredito realmente que pode ter sido realmente Deus que mostrou, Paulo, vem cá, confia, né? Já mudei. E esses pequenos detalhes, né, são que, para quem tá no olho do furacão, dá um gás, não dá? a confiança, né? Eu falo isso muito pro Jonathan, nossa vida virou muito, muito do avesso e foi muito rápido. Mas aí se Uhum, você fala assim, ela teve 40 dias, o dia que eu decidi que a gente vinha embora. uhum. Falei que vamos embora, vamos embora, vamos embora. No meio do caminho ela engasgou. E aí no meio do caminho ela engasgou, e aí foi um processo todo para desengasgar ela e tudo, mas deu tudo certo e a gente terminou a viagem, chegou em casa com a nossa mudança aqui em Berlândia e tudo mais. Tranquilo. E a gente foi para o hospital. A nossa vaga não era para ir para a UFA, era para ir para um outro hospital. Por final das contas, a gente foi para lá. Por final das contas, os médicos que atenderam a Morena eram os mesmos médicos que atenderam o Caê. Eu me lembro de uma situação também muito difícil, numa ocasião que eu estava no pé da cama da Morena. E é claro que tem aquele momento que a gente precisa dar aquela Sim, lavada, né? E extremamente importante aí esse momento. conversar com o Papai do Céu e explicar, brigar, conversar, até a gente Uhum, conseguir respirar e sair daquele sim. momento. E aí eu me lembro que eu estava chorando muito dentro do quarto, e eu tinha sempre o hábito, embora a porta seja de vidro, eu fechava a porta. E eu ficava lá dentro do quarto com ela. E numa ocasião dessa, uma das enfermeiras veio e ela me abraçou. E ela virou para mim e falou assim: Eu tenho o contato da Gabi, que é a mãe do Caê. Você quer falar com ela? Aí eu falei: Quero. Porque eu precisava de alguém que me desse uma luz, que eu ia conseguir sair dali, que ia dar Uhum, certo. Alguém que falasse assim: Olha, eu passei aí também uhum, e a gente conseguiu. E aí a Gabi entrou em contato comigo. uhum.
E foi me tranquilizando, porque ela também passou muito tempo lá dentro. A gente teve outras mães que estavam lá dentro. E aí você vê, ontem mesmo eu ainda fiz um comentário sobre isso, mães que os filhos fazem uma cirurgia do coração de 9 horas. Uhum. Em 4 dias a mãe estava indo embora com a criança. E você lá dentro. Uhum. Então, assim, não que você tinha algum problema com a outra pessoa que ia embora, Uhum. mas aquela sensação de que a outra pessoa foi embora e mais uma vez você não foi. A gente foi no corredor, a primeira vez passear com a Morena tinha 90 dias que a gente estava no UTI. Então, assim, foram dias que a gente achava que não. E essa fase aí, acho que todo mundo passa por ela, porque Samuel também, eu vi, tá todo embora, você fica feliz pela pessoa que tá Uhum. indo, mas você fica, nossa, quando vai chegar a minha vez, né? O Samuelzinho Canuto, que é xarazinho do nosso, inclusive, o nosso Samuel faleceu no dia do aniversário dele também, então marcou muito a nossa trajetória junto como famílias, né? E ele tava lá tinha um tempo, e eu conversava isso muito com o Kleber, né? O Kleber tá o pai dele, eu falei, Kleber, a gente vai vendo as pessoas indo embora, a gente vai ficando, por mais que a gente tá feliz e contente porque o outro irmão aí tá indo, tá avançando com a sua família, mas dá aquele sentimento na gente. Falei, quando será? Será que vão sair? Então são várias perguntas que realmente passam na nossa mente e eu te entendo, né? Porque a gente não tá pensando mal do outro, a gente tá só querendo ir, né? E é só que a gente tá querendo ir embora, que era o cantinho, pro quartinho, né? Levar ela pro Pra quartinho dela, pra casa, pra casa. nossa caminha, Uhum. que hoje ela dorme com a gente, né? Aham. O berço virou um enfeite dentro do quarto. Ei, Morena. E aí me fala uma coisa. Vocês fizeram ali o protocolo, ela correspondeu. E quando que entrou a traqueostomia para ela? A tráqueo foi na terceira tentativa de desentubar a Morena. Nesse processo todo, ela estava entubada. Ela estava entubada. Eles tentaram desentubar a primeira vez, e aí na madrugada tiveram que reentubar. Isso aconteceu por cerca de 3 vezes. E na terceira tentativa, antes mesmo da terceira tentativa, a doutora Lourdes já tinha falado sobre o processo da tráqueo. Uhum. Não foi uma coisa que me assustou, porque eu sou muito prática nessa questão, e se é isso que vai manter a minha filha viva, e é isso que vai fazer bem para ela, nós vamos fazer. E foi um processo bem tranquilo. A gente fez, a Uhum. Morena saiu do centro cirúrgico sem oxigênio, Respirando ar ambiente. respirando o ar ambiente, muito tranquila, porque assim, na verdade o que acontece? Ela teve uma parada cardiorrespiratória, que foi onde danificou o cérebro dela. Uhum. Os médicos não sabiam dizer se ela tinha perdido a musculatura da traqueia por conta do tempo que ela estava entubada, Uhum. ou se o cérebro não mandava o comando para a traqueia. Entendi. E como era uma coisa que naquele momento não era possível ter essa informação, embora o pulmão dela estivesse bem, ela ainda continuava no oxigênio. Uhum. E aí, nessa tentativa de tirá-la, porque só dessa forma seria mais fácil para a gente ir para Sim. casa, eles fizeram a opção da cirurgia da tráqueo. E ela saiu tranquilamente do centro cirúrgico. Uhum. Foi um alívio. No nosso caso também, a gente não teve muita opção, não. A Maria me liga e falou, ó, corre pra cá, porque o médico falou que vão ter que colocar uma traqueostomia no Samuel, porque ele estubou, não vai conseguir entubar novamente, tava dando edema, não sei o quê. E falar em tráqueo, para muitas famílias, ela é, né, desafiadora. Eu acho que a gente passou por algumas famílias ali que a gente conversou também e orientou, né? Falou, "Ó, gente, essa é a nossa experiência. O Samuel, graças a Deus, ele saiu logo do. Só que ele fez a dele com 15 dias de vida. Então foi a criança na época que fez a tráqueo com menos tempo de vida, vida. tempo de vida foi ele. E aí, então assim, ele ficou um pouquinho no respirador, ali, né? Colocado oxigênio junto e foi tirando, desmamando e ficou sempre sem. Mas é um desafio, né, para a família, né? Fala, nossa, vai mudar completamente. E nem todo mundo tem, né, emocionalmente essa condição que vocês tiveram, nós também tivemos falando. Se é o melhor para o nosso filho, então vamos assim fazer. É isso. Eu até entendo algumas famílias, porque
não é uma coisa fácil de lidar, né? Então, na verdade, Mas, não é a facilidade. uhum, É o mesmo caso da GTT na barriguinha. uhum. A Morena usava aquela sondinha no nariz, Isso, né? eu também já usava. Tirava Aquele, direto aquilo lá. aquele, isso. Então ela Ai, usava aquele. A gente desceu para a enfermaria sem ela ter feito a GTT. uhum, Ela fez a GTT nas vésperas da gente ir para casa. Então era uma coisa muito nova para gente. uhum, Mas a conversa era a mesma da tráqueo. uhum. É isso que vai dar para ela uma qualidade de Sim. vida. Como vai ser no futuro? Eu sempre falo para todo mundo, não sei. Mas eu não ia perder a chance Sim. de fazer o que fosse o melhor para ela. Uhum. E aí ela fez a GTT da barriguinha também, que hoje ela usa. Sim. O Então, Samuel também assim, tinha a GTT também. E realmente a gente entendia que era necessário. Samuel fez a GTT dele com quase um ano, se eu não me engano. Ou antes um pouquinho de um ano. Que realmente foi. O Samuel fala que tem dois momentos importantes na vida do Samuel: antes e pós-tráqueo, antes e pós-GTT. Porque assim, Samuel era só leite, a gente sabe que não vai, né, não vai dar os nutrientes que a criança precisa. Quando ele começou papinha, começou outro tipo de alimentação, Samuel, que era magrinho, já tava uma bolinha, a gente até dá uma segurada, porque senão. Mas, é, e aí vocês foram para casa, né, com a Morena, com a Traque e com a GTT, vocês foram para é, casa. a gente foi E para como é casa que foi? com ela, com oxigênio, sem experiência nenhuma. Vocês aprenderam a aspirar? Sim. Eu aprendi na enfermaria. Aham, Teve uma noite que eu dormi lá com a Morena e a Morena tava com o peitinho roncando muito. uhum, Aí eu saí para chamar o enfermeiro de plantão. Chamei, falei, ó, minha filha tá precisando, que aspire ela e tudo. E eles demorou. Eu falei, ah, não, eu não posso esperar eles. Aí passou essa noite. No outro dia eu fui lá à tarde, aí tava o físio lá. Eu falei, eu preciso que você me ensine a aspirar ela. Eu não posso depender de ninguém, não. Eu preciso fazer. Aí foi onde que ele me ensinou. uhum. Aí depois disso aí, eu, com muita coragem, com muito custo, né? Porque você fica meio com medo, né? Até que ponto que eu posso descer essa mangueirinha aí? Mas graças a Até Deus encontrar aí, a primeira resistência. É? graças a Deus eu aprendi. Hoje em dia me viro muito bem, né? Se precisar aspirar, eu aspiro. Se precisar alimentar ela na GTT, eu alimento, eu dou remédio. A única coisa que eu ainda não faço é dar banho e nem trocar a tráqueo dela, né? Trocar a traque eu também deixava pra Marina. Sabia, eu lembro que uma das meninas foram lá, ele era tão pequenininho, foi pra fazer a troca do cordãozinho, que sempre era a Marina. E a Marina falou: ó, gente, vocês já podem fazer, eu acho que dá conta. E ela não tava dando conta, eu fui lá, ajudei, fiz. Mas trocar aquele curativozinho ali, É nossa, dolorido. Eu não gosto nem de ficar perto. Tanto que a ah, Paula troca, mas a Paula tem que ficar em silêncio. Você não pode nem falar com ela, porque realmente você tem que ter uma concentração. Porque eles já falam que é bem delicado. Caso saia, você tem que ser muito rápido. uhum. Então é uma parte que eu realmente não quis nem aprender. Aí Só aspirar já tá bom. eu fiz questão de aprender tudo quando saí lá no hospital. Eu dava banho, trocava o cordãozinho, fazia. Aspirar também, no começo, né, tive que aprender. Em casa fazia quando precisava também, mas é importante a gente dominar, né? Porque vocês não têm enfermagem hoje, né? A gente ainda tinha. E as enfermeiras chegavam, quase 90% nunca tiveram um contato com criança daquele tamanho com uma traque, ou seja, era a Era, gente, né? era uma novidade para ela Sim, também, embora ela fosse uma profissional da área. sim, A experiência só vem no dia a sim. dia, não E adianta. quando tinha furo, mandava qualquer pessoa, porque tinha a obrigação da home care é colocar alguém lá. Hum. Então, beleza, chegava uma pessoa lá, você faz o quê? Não, eu trabalhava na parte de, sei lá, quimioterapia, por exemplo. Nossa. Você já esperou alguma vez? Não, lá na faculdade eu fiz. Vixe, é nós de novo. Vambora. E aí a pessoa passou a noite inteira olhando assim pro Samuel porque ela não conseguia descansar. O nível de tensão dela estava tão grande. A gente falou, calma, pode ir. E assim, acaba que a gente foi desenvolvendo. Aí eu aprendi mais, a Marina fazia bem. A minha mãe falou, ó, eu quero aprender também. Alguma emergência, eu tô aqui, eu não gosto de fazer, né? Mas o Samuel também estava em ar ambiente, ele já colocava a secreção para fora. Então, teve vezes de a gente esperar ele num dia duas vezes. A Morena, a gente já está no processo de tirar a tráqueo.
De desmame, que de legal. desmame. Ela hoje, na verdade, a gente já está no acompanhamento com uma fisio-respiratória na CD, que a Legal. Morena faz os acompanhamentos da CD, e a gente tem a tia Lou, que também é fisio-respiratória, que faz o acompanhamento da Morena em casa. Uhum. E a gente está com a Morena ocluída cerca de 6 a 8 horas desde sábado. Que legal. Então a gente ocluiu sábado, domingo, segunda. Hoje ela está ocluída, até a hora que a gente saiu de lá, ela ainda estava ocluída. Então, Uhum. assim, a gente está nesse processo. A gente já não aspira ela mais à noite. Uhum. Durante o dia são poucas às vezes. Então, assim, a gente está nesse processo Tirar a de tirar a tráqueo. tráqueo. Que legal. Que evolução. Mas voltando na sua pergunta, como foi a nossa saída da enfermaria? Primeiro dia horrível, tenso demais. Quase A voltei. gente não estava preparado, porque lá a gente recebia os medicamentos prontos, e em casa você tinha que preparar. A Paula, eu achei que ia surtar, né? Que essa pressão de você fazer e nós chama um da área, chama outro para auxiliar a gente, quanto que a gente tinha que pôr, quantos comprimidos. E então foi meio desafiador ali. Esses primeiros dias foi tipo crucial mesmo para a gente seguir nessa batalha, Uhum. né? E uma coisa que eu sempre pedi para Deus, né? Que ela saísse de lá com oxigênio, porque eu tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa com ela e não ter nada disso em casa. E Deus, o Papai do Céu foi tão bom que sim, ela foi com oxigênio, ela foi com o acompanhamento do SAD. Graças a Deus, hoje em dia nós já teve alta do SAD, né? As máquinas estão lá em casa, mas todas já encostadas lá, é gratificante você entrar no quartinho dela e ver as máquinas lá, né? Uhum. Essas etapas que a gente já venceu, mas a saída da enfermaria, a primeira semana foi muito difícil. A gente falava, meu, tô doido para voltar para lá, porque foi tenso, foi desafiador demais, mas Muda a rotina vencemos. toda, né? Acaba que você tem ali uma farmácia, você tem um mini hospital e você tem um prontuário para você ler. O que que eu faço? Vou ter que anotar aqui, é tanto disso, isso. Eu lembro que chegou um tempo que a gente fazia um quadrinho, no quadrinho a gente colocava tal hora isso, tal hora isso. E eu lembro que a farmácia disso aí diminuindo. Graças a Deus, depois ele estava bem, né, assim, poucas medicações. E é legal a gente ver essa evolução, né? Eu sempre falo que esses meninos, eles nos superam, né? Eles surpreendem, na verdade, né? Porque se você parar para pensar, já estamos com 8 horas por dia, 6, 8 horas por dia, oclusa a tráqueo, daqui uns dias, um dia inteiro, 24 horas, 2, 3, 4 dias, uma semana, estamos tirando a tráqueo, né? Que aí vai ser outro desafio também, né? Falou, pô, peraí, tá na hora, não tá na hora, como É que a gente vai... isso. Eu sei que esses desafios depois você passa, a gente celebra muito, mas que legal, eu fico feliz em saber que ela saiu. Entendo essa saída, quando o Samuel também saiu a primeira noite, ele relaxou tanto que ele dormiu mais de 18 horas, eu acho, de um dia pro outro. Você vai saber, eu tô na minha casa, né? E a gente, só da gente ter aquela condição de levantar e ver ele lá, poder estar com ele, isso foi bom. Só que também tinha gente em casa que não da família, uma pessoa diferente, aquele tanto de medicação, controlar. E aí, como é que foi para vocês os desafios, então, depois que saiu, em relação à medicação, a materiais ali? Vocês tiveram apoio no caso, vocês falaram que era do SAD, como é que foi esses desafios? Que vocês estavam pós-pandemia já, né? Primeiro que a gente não tinha certeza se ia sair com o SAD. Olha só. Ficou uma coisa meio suspensa no início, porque, como eu te disse, a Morena não usava oxigênio. Então, eles tinham a esperança que a gente conseguisse desmamar ela lá dentro e ela saísse sem oxigênio. Então, nesse meio desse processo, a gente comprou tudo que precisava: aspirador, ambu, oxímetro, luva, gases, sonda, tudo que você puder imaginar. Quando a Morena saiu do hospital, já estava em casa, à espera dela. A gente deixou tudo tipo que organizado. O quarto dela já organizado, com tudo pronto para a espera dela. Mas a gente veio com o SAD, graças a Que Deus. legal. E quem ajudou a gente bastante nessa preparação aí foi o Matheus e a Gabriela, Maria Gabriela. Isso. Ela levou a gente na casa dela, mostrou o cantinho do CAE, Uhum. mostrou o que a gente precisava ter. Então a gente já foi meio que comprando tudo, aspirador, ambu, oxímetro. Uhum.
e fizemos um quartinho da Morena, né? Uhum. Então, agradecer a eles, né, Uhum. por ter compartilhado com a gente essa experiência, tudo que eles viveram. Então, eles foram muito importantes na nossa vida, nessa parte. Eles foram Teve sensacionais, né? também a Camila, do Caio, que ele é cardiopata e ela também é uma pessoa que passou um tempo bom com a gente lá Uhum. dentro e ela também auxiliou. O pessoal do hospital em si, eu vou falar para você que se a pessoa falar assim, olha, eu tenho que reclamar, eu vou dizer para você que eu só tenho que agradecer. Uhum. Sim, agradecer, mas muito. Como mesmo no aniversário da Morena, eu fiz um copinho com o nome dela e aí eu entreguei para as meninas e tal, porque era só uma única forma de eu poder dizer que nada que eu Uhum. fizesse. Porque, assim, são coisas tão pequenas. Eu me lembro de uma ocasião que eu entrei na UTI e a Morena estava com aquele aparelhinho de pressão no braço, Sim, e por baixo daquele aparelhinho, a enfermeira tinha colocado um tecido. para Por não quê? Para o queimar, né? aparelho não machucar o Machucar. bracinho dela. Então, assim, são tantos carinhos, tantos Uhum. cuidados, tanta atenção, que nada, nenhum dinheiro no mundo nunca vai pagar Uhum. isso. Então é só agradecimento mesmo. No momento da saída e tudo mais, a gente teve a atenção de todo mundo para falar assim, não, fica tranquilo que vai dar certo, faz esse caminho que vai dar tudo certo. Uhum. E isso é bom, porque assim, uma das coisas que nos motivou também a começar o Famílias Raras foi exatamente isso. A gente foi cuidado, a gente foi assessorado, pessoas nos ajudaram, nosso ciclo de relacionamentos também, né? A gente tinha uma família que apoiava, um grupo de Uma amigos que rede de estava, né? Então, apoio a rede muito de apoio boa. muito boa. Então, faz sentido a gente proporcionar, porque eu sei que nem todo mundo tem isso. Sim, E nem todo mundo até entende a necessidade disso, né? A gente tem famílias que a gente atendeu já que não entendia qual que é a necessidade de eu ter uma rede de apoio. Porque estão tão feridas emocionalmente, estão tão machucadas ali pela talvez não compreensão, não aceitação, né? E cada um na sua fase ali, que ela não consegue ver a importância. Então, a gratidão, um copinho. Eu lembro que no Réveillon a gente entregou um bombonzinho, né, para cada um. Eu falei, gente, sei que não é muita coisa, vocês merecem muito mais, mas uma forma de agradecer, até porque tá cuidando do nosso bem mais precioso. sim, Com certeza. Você tá sem indo pra emoção. casa, tá entregando. Eu falo assim que o nosso diamante estava na mão delas. Uhum, é E isso. dependia delas. Se tivesse uma intercorrência, se tivesse que aspirar, se tivesse. Tava na mão delas, né? Eu me lembro também de uma ocasião de uma enfermeira, que numa noite que eu dormi lá, ela deu banho na Morena, e a Morena já dormindo, e ela lá com a mãozinha na bundinha da Morena. Eu falei, ô, 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 pode parar que lá em casa não tem ninguém pra ficar fazendo isso daí não, viu? Fica acostumando mal não, que quando chegar em casa ninguém vai ficar lá, ó. É Não é isso assim aí. não. E eu falo assim que no fundo elas mimam, né? Sim, Isso é bom, isso o é cuidado, importante, o né? carinho é uma coisa muito Eu importante. falo que eu sempre fiz um bom relacionamento, porque lá em casa nós somos opos. Eu sou bem estourado e acelerado, a Marina é mais tranquila. No hospital mudou. Senso de mãe, tá, muda tudo, tá tudo certo. E eu sempre trouxe todo mundo pra perto. E assim, né, graças a Deus, assim, tem o Marquinhos, né? Se ele estiver nos vendo aí, um grande abraço, Marquinhos. Foi um presente de Deus na nossa vida. No primeiro dia que a gente sentou na mesa, colocamos lá o tanto de relatório para ele, tanto de ultrassom. Eles falaram, o Marquinhos falou assim: o que vocês esperam? Eu falei, doutor, nós temos esperança. Ele fechou tudo, então vamos embora, vamos seguir essa caminhada junto. E lá no hospital, o tanto que ele ajudava, tanto. Então, assim, eu acho que são essas marcas, né, também que a gente precisa de olhar e ser grato, né? Com Eu certeza. vejo muito por esse lado. Eu agradeço, lógico, tivemos problemas, tivemos. Sim, Tem momentos que a gente tá cansado, o outro lado também tá cansado. Enfim, faz parte da caminhada de todo mundo, mas eu acho que é isso mesmo. A gente precisa de olhar para os pequenos detalhes e ver ali a mão de Deus. Porque é Deus usando alguém para cuidar da nossa sim, joia, nosso diamante precioso ali. E isso é bom. Então, quando a gente fala, vamos começar o Famílias Raras, né? Depois de tudo a gente tinha passado, no meio do luto. Então a gente falou, nós precisamos proporcionar para as famílias que estiverem no Famílias Raras, nas reuniões, um ambiente que ela vai ser acolhida,
ela vai ser ouvida, ela vai falar assim, não vai ter julgamento para ela vai poder ter o nosso contato pessoal, falar, ó, eu preciso de uma ajuda, me socorre aqui, me manda, e é legal assim que a gente foi fazendo amizade. Eu lembro no aniversário do Caí, a gente estava junto com o Caí, outras famílias a gente estava visitando, estando junto, porque acaba que a gente fez ali realmente bons relacionamentos e tornou-se uma grande família de famílias raras. Uhum. Então, eu vejo muito isso, né? E a gente vislumbrou muito isso porque foi o que a gente viveu. Então, por que não proporcionar para outras pessoas? Eu sei que aquilo que eu vivi em 2020, quando ele nasceu, e 2022, quando ele faleceu, muitas pessoas estão vivendo essas fases. Alguns estão perdendo seus filhos agora, outros estão nascendo, estão indo para a UTI. Então, a gente precisa ser esse braço de apoio, né? Eu acho que nós nos posicionamos com o acolhimento, porque é o que a gente consegue fazer, e bem. Futuramente, se a gente conseguir expandir, glória a Deus, vamos expandir mais. Mas, assim, o que a gente tem tentado trazer para as famílias é exatamente isso. Famílias Raras, ele é um lugar, né, uma mesa para a gente sentar e abrir o coração. Eu falo que é engraçado, outras ONGs já estiveram aqui com a gente, outras pessoas. Eu lembro de um cara falou, gente, eu nunca vi uma reunião com tanto pais. Porque normalmente o pai ou vai embora, abandona, ou ele não vou, não gosto de falar, não sei o que, mas as reuniões nossas, os pais choram, os pais abrem o coração. A gente arrumou uma outra reunião externa da nossa estrutura aqui, que é só dos homens também. A gente tem ido, e tem sido bom, porque é exatamente isso que a gente precisa, né? Proporcionar isso para as famílias. Então, assim, que bom que vocês têm essa visão. E como que a família chegou na vida de vocês aí? Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Através da Gabi. A Gabi falou pra gente da reunião e na ocasião ela perguntou se a gente queria vir e tal. Não deu certo. Eu acredito que acho que umas 2 vezes não deu certo da gente vir. Na verdade, talvez não é nem porque não deu certo, é porque a gente não estava pronto. Esse processo do sair de casa, com todas essas mudanças, ainda é tudo muito novo pra gente, embora a gente tente fazer e tente proporcionar uma vida normal, ainda tem todo o preconceito, a sensação de chegar em algum lugar e aquela sensação de que pode em algum momento acontecer alguma coisa diferente. Eu sou uma pessoa muito estourada, então assim, a minha reação ela tanto pode ser boa quanto talvez ela não seja Uhum. o esperado, então eu procurei ficar um pouco mais quieta. E realmente eu, como mãe hoje da Morena, eu posso dizer que eu me senti acolhida. Uhum. Quando eu tive aqui a primeira vez, eu me senti muito acolhida. Eu estava realmente precisando de um lugar onde eu não me sentisse uma única pessoa. Uhum. Porque normalmente nos lugares que a gente vai, a gente é praticamente único, né? Uhum. O seu filho é diferente. Uhum. Ah, ela tá isso, ela tá aquilo. A sensação de que algumas pessoas olham como se eu escutei, a gente escuta as piores coisas do mundo e a gente escuta situações que você talvez nem precisasse ouvir, e aí você fala assim, eu não vou, porque às vezes, na hora que eu escutei, eu fiquei quieta e talvez agora eu não fique. Uhum. Mas aí no caso aqui não. Eu vim com a Morena, e a gente chegou aqui, e eu vou dizer para você que realmente eu me senti acolhida, me senti abraçada. Que bom, que legal. É bom ouvir. Eu também, para mim, vem me fazendo muito bem, né? Uhum. Participar do Família Zara. Tá aí jus o símbolo, né? É Uhum. um lugar onde que se encontra muito amor, muito carinho, muita parceria, muita compreensão. Então é uma família que a gente se sente muito feliz e honrado em estar continuando nossa caminhada ao lado do Uhum. Famílias Rara, né? E só tenho a agradecer o Matheus e a Gabi que nos mostrou, né, esse caminho aí para chegar até o Famílias Rara. Então é só agradecer mesmo pelo carinho, pelo cuidado, pelas palavras, é só gratidão. Que bom, gente. Bom a gente ouvir. Eu falo assim que o Famílias Raras não é um projeto particular do André e da Marina, né? É um projeto de todos. E eu sempre gosto de falar isso porque cada um tem uma partinha para contribuir, cada um vai engrandecendo o propósito, que é muito maior do que eu, muito maior do que a Marina, muito maior até que o próprio Samuel, que deu início a estudo para nós aqui. Então, é bom ver que vocês estão se sentindo
né, acolhidos, essa é a nossa proposta. E aproveitando, eu queria que vocês pudessem, né? Já estamos aí há 1 hora já falando, né? Eu queria que vocês deixassem uma palavra. Eu sempre peço isso para os nossos convidados, porque em algum momento alguém vai estar vivendo o que vocês passaram, ou né, vão estar iniciando como vocês iniciaram, ou até mesmo estão no mesmo momento, mas não encontraram aquilo que vocês encontraram. Então, eu creio que, de alguma forma, eu queria que vocês falassem aqui para essa câmera aqui, justamente assim, para impactar, para eu falar que causar aquele efeito uau na pessoa que vai estar ouvindo, realmente, para ela entender que ela não está só, você falou uma coisa importante, ela tem um lugar que ela pode ser acolhida, mas também para não perder a esperança, né? Vou começar com a Paula, depois com o Johnny. Eu, eu diria para você que está nesse momento tão difícil, que você confie no Papai do Céu, indiferente de qual seja a sua religião, de qual seja o seu credo, que você confie nas pessoas, no ser humano, que o ser humano ainda é muito bom, ele é muito amoroso ainda. Queria agradecer a toda a minha família, a minha família da empresa que eu trabalho, que é uma família. Que você venha conhecer a Famílias Raras, que você tenha o sentimento bom que eu tive no momento que eu tive aqui. O acolhimento, o carinho, a atenção, às vezes até o problema do outro, né? Porque a gente tem muito hábito de achar que o problema da gente é muito grande, que a vida da gente é muito difícil, que o gramado do outro está muito verde. E aí, se você olhar bem, tem gente que passou por coisa mais difícil que você, tem gente que passa todos os dias por situações mais difíceis e tá só agradecendo a Deus. É isso. Meu recadinho para quem está assistindo é ter muita fé, muita esperança. Esperança é a última que morre. Que hoje estamos no Famílias Rara, um grupo sensacional, né? Que vem dando voz aí o que são famílias raras, que até eu ter essa raridade na minha família, não tinha nem noção do que era uma família rara. Era uma coisa que para mim era invisível, né? E hoje tá estampado para mim. Tudo que eu abro nas minhas redes sociais hoje em dia eu vejo a raridade. Então olhar mais o próximo, ter mais afeto, mais carinho, mais compreensão. Uma coisa que eu aprendi com essa estadia da Morena toda no hospital aí foi doar sangue, que eu nunca doei sangue. Hoje em dia faz parte da minha conduta, né? Doar sangue, ajudar o próximo. Então é isso que eu peço para vocês, que vocês ajudem o próximo, vamos nos amar mais, vamos ter mais compaixão, compreensão com o próximo. E é isso aí. Fiquei muito feliz de estar compartilhando um pouco da nossa história, um pouco tímido, não sou muito bom em falar, mas estou aqui para compartilhar um pouco da nossa história. Gente, que legal. Eu fico assim, eu falo que eu sou privilegiado, porque acaba que eu vou conhecendo cada história, vou entrando em cada família. A Mari fala, não, você gosta de falar, você pode fazer o podcast, né? Eu realmente, é uma coisa que eu faço por paixão mesmo. Tô aqui, né? O Murilão tá ali com a gente também, que se tornou parceiro nosso aqui. E tá fazendo por paixão também, porque falou, nossa, eu quero contribuir. Mas eu me sinto privilegiado, né? Hoje, ouvir a história de vocês, conhecer mais um pouquinho da realidade, poder fazer parte de uma forma não tão direta, mas bem próximo de vocês aí. Contem com a gente, o que a gente puder fazer, o que a gente puder ajudar. Conte realmente com a gente, porque a gente está aqui para somar forças. E quando a gente decidiu se tornar essa voz, e dar voz às famílias, foi por uma causa que é muito maior do que o André, muito maior que a Marina, que é uma causa do reino de Deus. E eu acredito que tudo que a gente viveu precisa tornar uma proporção maior, porque se nós somos ajudados, eu quero ver o mesmo resultado e mais resultado aí na família de cada um que sentar nessa mesa, cada um que fizer parte aí
dos nossos eventos, né? Então, muito obrigado por vocês poderem compartilhar algo que é íntimo de vocês, algo que é da família de vocês, mas também que eu tenho certeza que vai engrandecer e vai ajudar centenas e centenas de famílias que escutaram a história, viu como vocês superaram, como vocês estão hoje, vendo as superações da nossa pequena Morena e aquilo que eu falei no começo, eu acredito. Essa meninada é muito forte. Elas superam cada desafio. Então, que Deus abençoe a carreira de vocês. Vamos bater mais papo. Johnny falar que é time, não é nada. Conversa, gente, conversa. Mas vamos continuar. Obrigado. E você que está em casa, compartilha com o maior número de pessoas esse episódio, que foi muito legal. A história da Maria Morena, como a raridade entrou nessa família, impactou a vida deles. Tenho certeza que impactou você também. Então, compartilha. E também, dia 15/6, nós estamos chegando a um ano de organização do Famílias Raras. Então, nós estamos aí divulgando nas redes sociais. Você que está nos assistindo, se você quiser participar, entra lá no nosso Instagram, que é famílias.raras. Lá tem um link de inscrição. Faça sua inscrição. Você, família rara, vem estar com a gente. Venha celebrar com a gente, que foi um ano desafiador, fantástico. Nós vamos celebrar, nós temos que fazer muita festa e que seja assim muitos e muitos outros anos. Gente, mais uma vez, muito obrigado. E você que está em casa, até a próxima. Vamos conhecer mais uma outra história, outra família que vai contar para a gente aqui. Fica com Deus.